Faremos agora uma discussão breve sobre os amartomas pulmonares. Esses tumores advêm de uma alteração genética em que há recombinação de bandas cromossomiais. Eles são mais frequentes em homens, acometem preferencialmente pacientes entre a quarta e sexta décadas e constituem-se nos tumores benignos mais comuns do pulmão, totalizando cerca de 8% dos tumores pulmonares, de uma forma geral. Histologicamente, eles são compostos de tecido mesenquimal maduro que apresenta uma proliferação desorganizada. Em mais de 80% dos casos, o tecido predominante nos amartomas é o tecido cartilaginoso, mas também pode haver presença de tecido fibroso, muscular e adiposo. Este último, o tecido adiposo, ele é definidor da natureza amartomatosa de uma lesão. A proliferação desorganizada desses tumores ela pode eventualmente englobar vias aéreas normais, tecido epitelial normal, que pode também sofrer processos de metaplasia e hiperplasia. Os aspectos radiológicos do amartoma eles são dependentes da localização desse tumor. Nós podemos dividi-los em dois grandes grupos. O primeiro, mais frequente, são chamados amartomas periféricos, que se apresentam classicamente como nódulos pulmonares solitários. E o outro grupo, que é muito menos frequente, 10 a 20% dos casos, são de amartomas centrais, que crescem com proliferações nas paredes brônquicas e são identificados pelos exames radiológicos como coleções de gordura e calcificação. Aqui nesse organograma, portanto, nós temos a divisão dos amartomas em dois grandes grupos, o central e o periférico. A manifestação principal do periférico é como nódulo pulmonar solitário. Nódulos múltiplos são muito raros de serem encontrados ligados a amartomas. E a forma central, ela tem como característica principal causar obstrução e, eventualmente, hemoptise. Então, sinais que a gente encontra como quadro clínico são de sangramento pulmonar ou então de pneumonias secundárias, pneumonias obstrutivas. Aqui nessa peça nós temos a imagem de um amartoma. Ele tem essa característica de ter um contorno irregular, meio lobulado, e esse tecido mesenquimal é predominantemente de cartilagem na maioria dos casos. Esse é um aspecto talvez um dos mais típicos do amartoma nos exames radiológicos, se bem que ele é encontrado numa minoria de casos em que o tumor apresenta essas calcificações em pipoca. Isso pode ser visto também pela radiografia simples. Esse é um caso da clínica particular, mostrando um nódulo pulmonar solitário. Era um paciente assintomático que realizou a tomografia por um outro motivo. Na janela de mediastino, a gente percebe que esse nódulo tem uma densidade baixíssima e na medição dos valores de atenuação do meio do nódulo, a gente encontrava a presença de gordura comprometendo praticamente todo o nódulo. Então a gente vê aqui um nódulo, a extensão parcial em direção à superfície pleural diafragmática e a característica da predominância de gordura na tomografia. Esse é um outro caso muito raro do Hospital Pedro Ernesto, mostrando uma grande massa pulmonar. Na radiografia simples já se percebia que ela tinha um contorno meio lobulado. Ela apresentava um crescimento lateral, observe, lateral e para o mediastino médio, porque rechaça a traqueia para o lado oposto. E observem também que ela tem um crescimento posterior, já que essas massas que na radiografia em PA a gente observa a extensão delas acima da clavícula, com certeza elas apresentam uma extensão posterior, que a gente vê com alguma nitidez aqui no perfil. Então, toda vez que eu vejo uma massa pulmonar de mediastino se estendendo acima do nível da clavícula no PA, com certeza ela tem uma extensão posterior. Então, uma massa indefinida, ninguém vai olhar para isso aqui e dizer necessariamente que é um amartoma, é uma apresentação muito atípica,
o chamado amartoma gigante, mas que eu tenho contornos lobulados e presença de calcificações de permeia massa. Foi realizada a tomografia de tórax, mostrando com mais definição, mais resolução espacial, aquele rechaço da traqueia. A massa não invade a traqueia, ela apenas rechaça a via aérea para o outro lado. As calcificações menores, com aspecto mais pontiforme, e outras mais grosseiras aqui na parte mais inferior, e o contorno irregular dessa massa. Na janela de mediastino, a gente nota que ela é composta por diversos tecidos sólidos, mais densos, calcificados e também tecido com densidade de gordura de permeio a essa lesão. E aqui a janela de osso mostrando com mais definição aquelas calcificações que a gente via já na janela de parênquima e na radiografia simples, né? Notem que os corpos vertebrais já apresentam sinais de erosão secundária pela presença da massa aqui na vizinhança, né? Ela cresce e empurra tanto a traqueia como também estruturas ósseas vertebrais. Essa é uma outra forma de apresentação, menos comum do amartoma, é um amartoma central. Notem que na radiografia simples eu tenho o sinal do esquadro, em que eu vejo uma atelectasia do lobo inferior. Ele, quando colaba, a fissura principal ela se desloca em direção à silhueta cardíaca e forma essa linha que simula um sinal do esquadro aqui. Na tomografia computadorizada, em janela de mediastino, eu verifico a massa obstruindo parcialmente, ou melhor, totalmente, a luz do brônquio do lobo inferior esquerdo, e essa massa é uma massa heterogênea que apresenta também conteúdo gorduroso no seu interior. Então aqui o diagnóstico diferencial ele é feito também com os chamados lipomas, já que esses possuem tecido gorduroso também na sua constituição. Em resumo, referente às condutas que se tomam nos amartomas, quando você identifica nódulos solitários com densidade entre menos 40 e menos 120, eles são fortemente sugestivos do diagnóstico de amartoma pela tomografia computadorizada, e não necessariamente você precisa fazer a biópsia desse nódulo para esclarecer a natureza dessa lesão. Agora, aqueles nódulos que não apresentam um padrão bem definido, aquelas calcificações de pipoca e aquelas densidades em gorduras típicas do amartoma, e nos casos de tumores centrais em que você tem sintomas obstrutivos e hemoptise, aí está indicado fazer a biópsia da lesão para esclarecimento diagnóstico. Obrigado.